seja bem-vindo a mais uma edição do programa Almanaque da Fé. O programa que a cada sexta-feira traz um questionamento sobre a fé e sobre a doutrina da Igreja Católica. No programa de hoje vamos responder a pergunta de Josélia Carvalho, ela que é da paróquia de Santana, no Conjunto Solidade 2, aqui em Natal. E ela faz o seguinte questionamento: por que os personagens bíblicos, principalmente os do Antigo Testamento, viveram tantos anos? Para responder a esta pergunta, estamos aqui com o padre Edivan Lucena, ele que atualmente reside em Roma, cursando mestrado em Teologia Patrística e História da Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Seja bem-vindo ao programa Almanaque da Fé, padre Edivan. Como podemos responder a pergunta da Josélia Carvalho? Bom, Josélia, primeiro a gente tem que ver um contexto da realidade bíblica. O primeiro ponto é que a Bíblia foi escrita à ótica da fé, ou seja, é uma experiência de Deus e um povo e que coloca e registra essa experiência no que a gente chama hoje de Bíblia. Depois que para a gente interpretar a Bíblia, precisa também a gente entrar com essa mesma ótica da fé, para podermos então entender qual o sentido mesmo dos entrelinhas, por assim dizer, do que ela nos repassa. Dentro desse contexto vem a questão da longevidade dessas pessoas, sobretudo, como você falou, no Antigo Testamento, porque no Novo, os apóstolos, que foram os seguidores imediatos de Jesus, foram todos martirizados cedo. Também, posteriormente, os primeiros cristãos sofreram muita perseguição. O Novo Testamento se caracteriza mais como um período do martírio do que propriamente aquele período de muitos anos vivido. Agora, no Antigo Testamento, devemos partir do ponto em que viver muito, ter uma vida longa, está relacionado à bênção de Deus. Então, quanto mais a pessoa vivia, tamanha era a bênção de Deus em sua vida. Para isso, era notório que os escritores sagrados, querendo enfatizar a bênção de Deus sobre determinados personagens, fazia com que esses personagens aparecessem com uma grande quantidade de anos vividos, que para nós hoje é impossível, 930 anos ou um pouco menos do que isso. Então, a razão primeira e imediata é esta: bênção de Deus para aqueles que têm uma vida longa. E nesse sentido, todos os grandes personagens da Bíblia contemplaram esta vida longa, porque justamente abençoado por Deus e tinha uma missão específica por Deus. Uma outra realidade que se deve observar é que aqueles personagens tidos mais importantes, vamos dizer assim, para melhor compreensão, eles passaram, mas gerações futuras e sucessivas a eles permaneceram seguindo a mesma linha de pensamento. Nesse sentido, a gente vai ver que, embora apareça o nome de uma pessoa, mas na verdade existe várias gerações associadas àquela pessoa, e a soma de tudo isso, dessas várias gerações, constitui a idade daquela pessoa. Por que isso? Porque a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, é um livro patriarcal. Então tudo parte de um patriarca, de alguém como começo. E esse começo, por causa da promessa de Deus, da promessa divina, tem uma sucessão. E essa sucessão se dá nas gerações seguintes. Um exemplo: Abraão, que é chamado por Deus para ir para uma terra onde Abraão não conhecia, Deus é que ia mostrar e ele lá vai ficar. Abraão recebe a promessa de uma grande descendência, porém a gente sabe que filho legítimo com Sara só teve um, Isaac, mas Isaac teve como filho Jacó. Jacó teve 12 filhos, que deu origem às chamadas 12 tribos de Israel. Então, Abraão sozinho não teve tantos filhos para dar uma quantidade enorme de descendência. Mas na promessa foi se constituindo nas gerações futuras essa quantidade toda de gente, as 12 tribos de Israel, todo o povo de Israel. E aí a gente vai ver que de fato todo esse povo é ligado a Abraão.
E Abraão vai ser visto como um homem que viveu muito, porque justamente a sua descendência também foi grande, conforme a promessa divina. Então, a explicação de maneira imediata está neste fato. E devemos ler a Bíblia compreendendo sempre esse conceito de longevidade associado à bênção de Deus. E isso não significa que está preso a uma pessoa, mas a gerações sucessivas, oriundo de um patriarca, de uma pessoa. Ok, muito obrigada, Padre Edivan Lucena, pela sua resposta. E obrigada a você também, Josélia Carvalho, por ter enviado esta pergunta. E você que nos acompanha neste momento também pode participar do nosso programa Almanaque da Fé. Envie sua pergunta, seu questionamento sobre a igreja, sobre diversos aspectos da Igreja Católica, para o e-mail pascom@arquidiocesedenatal.org.br. Obrigada pela audiência e até a próxima sexta-feira com mais um Almanaque da Fé.